O conflito na Ucrânia que ainda continua a ter repercussões nos mercados. Também a China, há novidades da China e também da Fed. Isto e muito mais no Market to Market desta semana. Olá, seja bem-vindo ao Market to Market, o programa semanal onde atualizamos a atividade económica e também os mercados financeiros. E como sempre tenho comigo os meus dois companheiros aqui de programa, Pedro Lino. Olá, Pedro Lino. Olá, bom dia a todos. E também Filipe Garcia. Olá, Filipe Garcia, tudo bem? Olá, viva! E hoje eu estou aqui nestas trocas, isto hoje vai estar aqui mais complicado, a ver se eu atino. Já cá estamos. Porquê? Porque hoje estou a fazer a emissão aqui do Dubai, a partir do Dubai. Portanto, hoje sou eu que mando aqui um especial cumprimento para Lisboa e para o Porto, diretamente do Dubai. Mas o nosso compromisso também com quem nos acompanha é tão forte que não quisemos deixar de fazer e temos muitos temas para falar, não é assim, meus senhores? Começava aqui pelo conflito da Ucrânia e da Rússia, que continua a ser um tema que ocupa a atualidade económica e também política, não é? E vamos olhar do ponto de vista do impacto que continua a ter, nomeadamente nas matérias-primas, nos cereais, nas commodities. Pedro, como é que foi esta semana em termos de reação dos mercados às notícias que têm saído sobre o conflito? Esta semana nós tivemos um desanuviar da pressão nas bolsas e nas principais matérias-primas. As bolsas europeias até recuperaram substancialmente das perdas que tínhamos registrado nas semanas anteriores. Existia a perspectiva de que o cessar-fogo estivesse no bom caminho, mas ainda há pouco mais de uma hora soubemos que o Kremlin acabou de desmentir que existissem progressos significativos nesse sentido, por isso, mas as bolsas já não reagiram muito. O que é certo é que eu acho que os investidores hoje estão mais calmos do que estavam há 2 semanas, porque foi um choque a invasão e a primeira reação foi os investidores e praticamente também os gestores venderem tudo, perceberem afinal qual era a situação, e neste momento os mercados estão muito mais calmos. Por isso, mesmo com o continuar da guerra, vemos que as bolsas estão a recuperar, até muitas obrigações que tinham caído de mercados emergentes também estão a recuperar. Algo que a semana passada, talvez até foi o Filipe que comentou, que era o facto de existir alguma excitação nas matérias-primas. Tivemos uma queda e uma correção significativa nas matérias-primas, e daí muitas vezes também fazemos advertências aos investidores: cuidado com as pessoas andarem em movimento, em contraciclo e em tendências, só porque se eu falar que agora é o ciclo das matérias-primas ou que o ouro é que está a dar, porque o que nós vimos na última semana foi que o ouro teve uma correção substancial. O petróleo também. O petróleo está pouco mais do que 4 a 5% acima do que estava nas semanas anteriores, na semana do conflito. Esse é o preço do ouro. O ouro chegou a quase a $2.100, $2.070. Está a 1.922, agora está um bocadinho mais alto, mas houve uma correção substancial. Se repararem, veio praticamente para o nível em que estava no dia da invasão, e o mesmo com as matérias-primas. Por exemplo, o trigo ontem estava a cair cerca de 7%. Neste caso, estamos a ver o milho ainda não corrigiu, porque tem sido visto também como um substituto ao trigo, mas já não tem aquela pressão compradora, nem aquelas subidas que teve. No trigo é que ontem teve já, nestes últimos dias, tem tido correções substanciais, e da parte da tarde já não são os 1.124, estava a 1.050, ou seja, o trigo também já estava a baixar substancialmente. Isto também referir que os investidores também devem ter calma, devem ter cuidado, devem manter as suas perspectivas de longo prazo. Como vimos, os mercados estão outra vez a ajustar-se, e viu-se pelas recuperações do mercado americano e mercado europeu. Filipe, relativamente a esta reação desta semana, surpreendeu-te estes movimentos, nomeadamente nas matérias-primas agrícolas?
É assim, não surpreendeu muito porque tínhamos a plena noção de que o mercado estava muito aquecido. E há sempre este problema de querer entrar na onda e normalmente leva-se com a onda, não é? Esse é que é o grande problema. Em termos de números, muito rapidamente, o que é que se pode dizer? O petróleo já corrigiu cerca de 30% desde os máximos. O gás natural na Europa chegou a cotar acima de 250 euros megawatt-hora, agora anda perto de 100. O ouro também recuou 6%, já vimos a queda do trigo, e o índice de commodities em geral está a cair cerca de 9% desde aquele dia 8 de março. Portanto, há um mercado claramente a arrefecer. Até porque, e não posso deixar de aproveitar a piada, nestas coisas das commodities é preciso diferenciar o trigo do joio, não é? E aquilo que acontece é que começa-se agora, depois deste choque, a perceber quais são realmente as commodities que podem vir a faltar, como é que é o estado das colheitas, como é que é o estado dos estoques, etc. Ou seja, a ter uma perspectiva muito mais racional sobre aquilo que está a acontecer. Em termos de reação mais geral dos mercados à evolução do conflito, realmente quem olha para as bolsas, por exemplo, não vê neste momento uma reação, continua a não ver uma reação de pânico. Fica um pouco a sensação de que o mercado está muito mais preocupado com as consequências económicas da guerra mais a médio e longo prazo e com alguns sinais de recessão que aí estão à vista, e vamos falar com certeza disso um pouco mais à frente, do que propriamente com o escalar do conflito para uma perspectiva mais global. Creio que e vamos falar também disso de alguma maneira, creio que há também um interesse em perceber qual é o papel da China no meio disto tudo, e começa a ser a leitura de que, efetivamente, o prolongar deste conflito não é do interesse rigorosamente de ninguém. E quando assim é, o mais provável é que se encontre, de alguma maneira, pela diplomacia, naturalmente, mas ainda falta, mas que se encontrem soluções para que as coisas não escalem para um nível mais global. Creio que é isso que o mercado hoje está a ler, ou seja, dificuldades na vertente económica a médio prazo, inflação, mas não um escalar do conflito para algo muito mais grave do que aquilo que já é hoje, que é grave, com certeza. E, Filipe, pegaste aí num ponto e frisaste a questão da China. Houve nos últimos dias, não é? As ações da China a terem aqui uns movimentos que levaram alguns investidores aqui a ficar um bocadinho preocupados ou até atentos relativamente ao que estaria a acontecer. Pedia-te aqui uma análise a esta situação, não só na China, como das ações chinesas. Sim, falando aqui um bocadinho em números, as ações chinesas, sobretudo na vertente tecnológica, registaram uma queda muitíssimo acentuada nos últimos tempos, nos últimos meses. Nós estamos a falar de uma queda do índice, o ETF, que reflete o setor tecnológico chinês. Estamos a falar de uma queda de cerca de 80% desde fevereiro de 2021, ou seja, um ano e muito pouco, 80% de queda. Isto tem a ver com um conjunto de situações que foram agravadas com este conflito, mas que basicamente podem ser resumidas no seguinte, ou seja, receio de que haja sanções também à China por algum envolvimento ou apoio militar que a China dê à Rússia, um novo surto de Covid, que está a encerrar Shenzhen e outras cidades, as perspectivas de que a regulação, e isto foi claramente o grande indutor da queda do setor tecnológico, que a regulação possa ser cada vez mais acentuada, preocupações também ao nível de ESG nestas empresas, e depois também, e mais recentemente, e também ligado ao tema da guerra, o receio de que possa haver, digamos, o deslisting das ações chinesas da Bolsa de Nova Iorque, ou seja, que as ações chinesas deixem de ser cotadas em praças, enfim, fora da China, e que tornam, de alguma maneira, o acesso, ou que dão acesso a estas ações, ou a estes investimentos por parte de agentes económicos e investidores estrangeiros. E, no fundo, a grande questão que se colocou aqui foi se a China continua ou não a ser investível. Ou seja, se é possível, se é razoável termos exposição. Porque vimos aquilo que aconteceu aos ativos russos. Quem tinha ativos russos ficou com eles completamente congelados
e vamos ver o que é que acontece a partir daqui. A minha perspectiva, e para passar já a palavra também ao Pedro, a minha perspectiva sobre isto é a seguinte, e que vai um pouco em seguimento do que disse há pouco, não é efetivamente do interesse de ninguém que estas situações aconteçam. A China tem uma preocupação, o governo chinês tem uma preocupação, eu diria quase uma obsessão, com a prosperidade e com a melhoria das condições de vida gerais da população. Não o faz de uma forma totalmente altruísta, falo também para assegurar a sua manutenção no poder, mas penso que essa obsessão, se me permitem retomar essa ideia, vai fazer com que a China tenha muito cuidado na forma como se envolve neste conflito. E esses sinais que foram dados permitiram que, por exemplo, esse índice tecnológico em 2 sessões tenha subido cerca de 50%, que é uma coisa absolutamente incrível. Portanto, quando nós estamos a olhar para volatilidades do petróleo, do gás, do trigo, etc., a grande volatilidade, curiosamente, tem estado nas ações tecnológicas da China. Pedro, como é que tu olhas para este movimento que tem acontecido tanto nas ações tecnológicas chinesas como noutras, e também pedir-te aqui uma análise, porque têm chegado também várias preocupações de pessoas, inclusivamente, que detêm ações de empresas chinesas que estão cotadas nas bolsas norte-americanas, e com a saída e com a possibilidade de saída das bolsas norte-americanas, há algum receio por parte dos investidores sobre o que acontece ao seu dinheiro? Sim, e é uma preocupação legítima, tendo em conta tudo o que está a passar no mundo e, como o Filipe disse, tendo em conta também o que aconteceu aos ativos russos. E acho que essa foi uma das preocupações que também esteve na mente dos investidores, porque é verdade que o índice tinha vindo a baixar bastante, o índice, principalmente das tecnológicas chinesas, mas desde março os índices ainda tinham baixado mais, e se colocarmos em perspectiva, estas subidas substanciais de 50% praticamente repuseram as perdas de março na maior parte dos títulos. Isso tem a ver também, como o Filipe já disse, tem a ver com o receio de delisting, com a política Covid-0 que está em vigor na China, ou seja, qualquer surto pequeno, porque quando estamos a falar de fechámos, houve um confinamento de 34 milhões, 36 milhões de pessoas, estamos a falar que houve um surto de 5 mil casos. 5 mil casos, bem, Portugal tem mais do que isso, por isso a questão é mesmo a política, tendo uma política muito rígida relativamente ao Covid, e na realidade não sabendo nós qual é o grau da taxa de vacinação e qual é a efetividade, qual é a imunidade do grupo dos chineses, coloca-se aqui algumas incertezas. E depois, claro que o apoio da China, não é o apoio, mas a não oposição da China à invasão russa da Ucrânia, também coloca mais incertezas quanto a eventuais sanções, quanto às ameaças que a América também tem vindo a proferir. Depois nós não podemos esquecer que este aumento do custo das matérias-primas vai ter um impacto na economia chinesa, e o crescimento também tem vindo a ser revisto em baixa, já se estima 5% para a China não é nada. Se nós compararmos há 2 anos ou 3, a perspectiva era entre 6,8%, um crescimento para os próximos anos que ia estabilizar nesses níveis, e tem a ver com o facto de a China também ser um grande importador de petróleo e de matérias-primas, que estando mais caras, claro que depois isso é repassado às pessoas e no fundo o poder de compra acaba por ser menor. Mas no meio disto tudo, efetivamente houve acho que o que também ponderou mais nesta correção mais recente foi o receio de que as empresas chinesas pudessem sair do mercado americano, e depois o que é que acontece ao meu dinheiro? Bem, no caso dos institucionais, provavelmente a maior parte deles teria que, e por isso é que viu-se quedas substanciais com muitíssimo volume. Alguns institucionais que não podem ter posições noutras praças venderam com esse receio. O que ontem o governo chinês veio dizer que continua a apoiar que as empresas chinesas estejam cotadas fora da China, por isso é que houve este grande alívio. Mas já agora, só para tranquilizar um pouco os investidores que têm títulos chineses na praça americana, se por acaso houver um delisting de empresas que já estejam cotadas em Hong Kong, provavelmente o que haverá é uma conversão, e isso pode demorar até 48 horas. De qualquer das formas, a praça de Hong Kong já criou um mercado para empresas que possam vir a ser
delisted dos Estados Unidos e que não tenham cotação em Hong Kong. Por isso, esse processo, se calhar, eles dizem que também pode demorar cerca de uma semana, poderá demorar um pouco mais, mas o que acontecerá é que o investidor deixará de ter ações nos Estados Unidos, passará a ter em Hong Kong, depois, claro, pode haver custos de conversão ou alguma coisa, mas aqui o que interessa é que isto é uma situação diferente do que se a empresa falisse. Não se trata, por exemplo, quem tem Tencent ou Alibaba, ou o que for, a empresa não vai à falência, continua com os mesmos direitos, com as mesmas ações. Em vez de estar nos Estados Unidos, irá passar a estar em Hong Kong. E acho que o facto da Bolsa de Hong Kong também estar a criar um mecanismo alternativo, também dá mais confiança a que se possa manter ações chinesas. Por isso é que houve também este alívio nestes últimos 2 dias. E falando em Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, para mim muito mais longe em relação ao que estou hoje, Fed, Estados Unidos, política monetária, mantemos aqui os olhos e acompanhando de perto a Fed. Filipe, o que é que há de novidades aqui relativamente à Reserva Federal Norte-Americana? Bom, a Fed subiu juros, já não acontecia há uns bons anos, estava mais do que telegrafado que isso iria acontecer, nesse sentido não houve surpresa. Também se fez o reforço da mensagem de que vai haver mais subidas durante este ano e, portanto, por essa via não há novidades por aí além. Foi curioso perceber que Jerome Powell considera que a economia está forte e que vai crescer bem, mas isso é curioso quando nos dizem que estamos a falar de previsões de 2,2%, de crescimento de 2,2%, 2% para os próximos anos. Não é propriamente um crescimento bastante robusto. E isso, de alguma maneira, não joga bem na narrativa da Fed. Agora, eu diria o seguinte, à entrada para este ano, os bancos centrais sempre foram mostrando alguma preocupação natural com a inflação, algo que já não acontecia também há algum tempo, devido às subidas de preços, que na altura ainda eram algo localizadas nas matérias-primas, na energia, até se falava em inflação transitória, mas notava-se efetivamente uma preocupação. À medida que as coisas, que estes desenvolvimentos, nomeadamente na Ucrânia, se vêm acontecendo, crescem naturalmente os riscos ao crescimento. E a grande pergunta que se fazia aos bancos centrais, nomeadamente aos principais, é se vão dar mais importância ao crescimento ou se vão dar mais importância ao combate à inflação. E os sinais para já não podem ser mais claros, ou seja, quer a Fed, quer o Banco de Inglaterra, já começaram as subidas de taxas e prometem mais, e mesmo ao nível do BCE, a última reunião também demonstrou com alguma clareza que a preocupação com a inflação parece suplantar a preocupação com o crescimento. Onde é que isto nos preocupa? Preocupa-nos porque, se nós olharmos para as condições de mercado, nomeadamente para as curvas de rendimento dos Estados Unidos, mas também da Europa, mas dos Estados Unidos é particularmente visível, aquilo que vemos é que temos uma curva com muito pouca inclinação a partir dos 4, 5 anos. Vemos, por exemplo, mesmo antes, mas vemos, por exemplo, que estamos hoje com taxa de juro dos Fed Funds na casa entre 0,25% e 0,5%. Os 2 anos estão a 1,9%. Os 5 anos a 2,1%, ou seja, muito perto. E os 10 anos também a 2,1%, ou seja, exatamente no mesmo nível. Isto normalmente, quando temos uma inclinação assim tão pouco pronunciada da curva de rendimentos, normalmente está-nos a dizer uma, duas coisas ou duas. Ou sinais de recessão à frente, ou que se trata de um policy mistake. Já temos falado disso aqui várias vezes. E esta é a parte que de alguma maneira, enfim, me preocupa, e creio que é isto que está a fazer com que os mercados bolsistas não tenham a capacidade de subir muito, de recuperar muito. É que há aqui sinais evidentes de que a atividade económica vai ter um ritmo de crescimento muito mais modesto do que aquilo que se esperava, nomeadamente no pós-Covid. Creio que essa é a grande mensagem que sai. Ou seja, nós quando olhamos para as reuniões dos bancos centrais, acho que temos de olhar para duas coisas. Temos que olhar para aquilo que é feito e dito, e depois temos que olhar para a reação do mercado, que nos permite completar o puzzle. E, portanto, em resumo,
diria que a mensagem da Fed é bastante clara: subir juros, normalizar a política monetária, combater a inflação, mas o que o mercado nos diz é que não há condições para uma subida sustentada dos juros, porque a economia provavelmente não vai crescer o suficiente para isso, e que teremos aí à frente então um período de crescimento muito modesto, para ser simpático. Pedro, como é que tu olhas para este movimento da Fed e pedia-te também como é que olhaste para a reação dos mercados, ou seja, como é que os mercados estão a reagir a esta subida, esta primeira de outras subidas que se esperam por parte da Fed? É verdade, eu não me lembro de ter visto um comentário, que eles emitem um comentário tão vermelho há muitos anos, ou seja, estava todo riscado, com muitas alterações, o que significa que temos uma mudança substancial na política da Fed até desde dezembro, porque se repararmos a expectativa de crescimento ou de subida de juros também aumentou substancialmente em quase 1% em 3 meses. Se por acaso as taxas de juros iam estabilizar em cerca de 1%, neste momento, para o fim deste ano, pensa-se que a média será cerca de 1,9% este ano e 2,8% em 2023, ou seja, 2,5% acima do que está hoje, o que é substancial quando nós vemos como é uma economia altamente endividada, que já tem mais de 30 trilhões de dólares de dívida, e se pensarmos que, em termos médios, se as taxas de juros subirem 1%, estamos a falar de mais 300 bilhões de dólares, ou 30 milhões de dólares só de fatura, em termos de juros. Agora, houve outra alteração substancial, que a palavra Covid foi eliminada, não há mais menção a Covid, a impacto da pandemia, acabou. Mesmo relativamente à Ucrânia, não se fala muito, fala-se que existe alguma incerteza, mas que não se consegue neste momento estabelecer uma ligação direta em termos de impacto à economia americana, ou seja, o foco, como o Filipe disse, é inflação, e tentar, eu acho que percebo porquê, porque a opinião pública americana está a sentir no bolso os efeitos da inflação. E uma forma que nas décadas anteriores existia, era os bancos centrais, existia alguma remuneração em termos da liquidez dos depósitos. Agora, eu acho é que a Reserva Federal e um pouco os bancos centrais estão a perder a sua credibilidade, porque tardam em agir, reagem muito tarde, e depois o que podemos ter é mesmo um erro de política monetária dentro de se calhar de um ano, se as taxas subirem o que eles acham que podem subir. Eu acho que não vamos poder chegar aos 2,8%, mas isto vai ser, é o que é. Por isso, o foco é muito na inflação, e algo também que me surpreendeu é que já na próxima reunião a Reserva Federal vai começar a diminuir o seu balanço, que era algo que, em princípio, iam esperar, iam começar a subir as taxas de juros e depois, mais à frente, é que iriam reduzir o seu balanço. Não, decidiram já reduzir o balanço, e o que significa que já não vão haver compras, como até vão tentar vender títulos no mercado. Ou seja, o Tesouro americano vai ter mais dificuldades em financiar-se, porque nós não podemos esquecer que a economia americana, salvo este ano, vai ter quase $1 trilhão de déficit. E esse déficit tinha sido financiado pela Reserva Federal. Vai deixar de o ser. Por isso é que acho que a curva também se está a ajustar muito no curto prazo, e até aos 2 anos, como o Filipe já mencionou, estamos a falar de um ajustamento de quase 2,5% acima das taxas de hoje, o que, a meu ver, é muito substancial. Neste gráfico, este é muito irrelevante, porque a amarelo mais claro temos a diferença entre as taxas de 5 e 10 anos. E ontem, pela primeira vez, pela primeira vez, ia dizer 2019, mas 2019 foi a diferença dos 2 para os 10 anos, mas pela primeira vez a diferença das taxas de 5 para 10 anos foi negativa, ou seja, as taxas de 5 anos estiveram mais altas do que as taxas de 10 anos. Isso normalmente indica que temos uma recessão a caminho, ou que a Reserva Federal, em alguns momentos, vai ter que inverter a sua política de taxas de juros e vai ter que até reduzir. Normalmente é uma resposta quando há uma forte desaceleração. E também há pouco o Filipe mencionou um dado muito importante, que é o PIB. O PIB
a expectativa de crescimento do PIB para os Estados Unidos é 2%, e quando nos dizem que isto é um crescimento espetacular, quer dizer, nós ficamos a pensar, bem, então onde é que estão os 4% e os 5%, quando temos uma inflação este ano de 4,3%, 2,7% para o próximo ano e 2,3% para 2024. Significa que, em termos de poder de compra, o PIB não está a reagir tão depressa quanto o crescimento da inflação. Seria de esperar que o PIB até conseguisse crescer mais. E por isso estar com uma atitude mais agressiva a longo prazo, eu até percebo que a política monetária se tenha que normalizar, e acho que sim. Agora, esta mudança radical que temos nos bancos centrais, sem agirem como eu acho que deviam ter agido ainda no ano passado, quando estávamos todos a referir que a subida da inflação não era temporária ou era mais permanente, ou iria estabilizar não era transitória, não é? Não era transitória, temos a questão do ESG, da transição energética, quer dizer, isso tudo tem impactos, não é possível não ter. Para além de que cada Banco Central imprime mais de 4 trilhões de dólares ou de euros. Isto tem que ter impacto na economia. E depois, para além da disrupção na cadeia de abastecimento. Ou seja, os sinais estavam todos lá. E agora acha que está tudo a agir com atraso. Aliás, James Bullard queria já 0,5%, e eu acho que é isto, a não reação depois leva à sobre-reação, e eu espero que nos próximos meses isto também iniciaram esta subida de taxas de juros, vamos ver como é que o mercado agora reage. Eu acho, mais uma vez, que não vamos chegar aos 3%, porque só em faturas de juros isto será uma fortuna. Mas pronto, eu espero também que as obrigações estabilizem também nestes preços, ou seja, que não vejamos mais subidas de taxas de juros, mas o que é facto é que surpreendeu, tal como também a Christine Lagarde já tinha surpreendido um pouco, surpreendeu esta postura bastante mais agressiva, principalmente se retirar estímulos, subir taxas, tudo ao mesmo tempo. Pedro, já agora, e Bárbara, hoje surgiu uma notícia que vale a pena falar, que é a seguinte: a Christine Lagarde deu a entender que, se fosse necessário, o BCE desenvolveria novas ferramentas de maneira a mitigar os spreads entre os diversos países da zona euro. Como é que eu leio isto? Uma das dúvidas que existia era se o BCE poderia vir a subir taxas ou deixar que as taxas subissem em mercado secundário, precisamente porque o risco era até de coesão da própria zona euro devido a um eventual alargamento de spreads. Com estas declarações, aquilo que me parece é dizer ao mercado: não se preocupem com essa parte, no sentido que nós cá estaremos para, de alguma maneira, enfim, maltratar o mercado e manipular de alguma maneira esses spreads, mas então, o que é que eu leio a seguir? Preocupem-se com a outra parte, que é dos juros mais altos. Portanto, eu acho que essa foi uma declaração muito relevante e que, aliás, levou hoje o euro até subir ligeiramente logo a seguir a essas declarações. E os próximos dias e a próxima semana iremos certamente acompanhar estes temas, e nomeadamente a reação que os mercados estão a ter nestas áreas e nestes temas. E agora é tempo de destacarmos o nosso ativo da semana. E para o nosso destaque temos petróleo. Destacámos aqui o petróleo e temos andado aqui todos a sentir o efeito das subidas no nosso bolso, nomeadamente, em primeira instância, quem abastece o carro, não é? Sentiu logo. Em segunda instância, todos aqueles preços que aumentam porque o combustível aumenta. Meus senhores, hoje, inclusivamente, e já saem notícias de algo que, inclusivamente, temos vindo aqui a antecipar, que é a possibilidade de haver aqui uma inversão, ou seja, de haver aqui um alívio nas próximas semanas, não é? Relativamente ao preço do petróleo. Mas pedia aqui, Pedro, começava por ti, uma análise de, neste momento, e muito por consequência também do que se passa também com o conflito, como é que tem estado o petróleo e que perspectivas é que poderemos ter para esta commodity? O petróleo corrigiu já substancialmente desde os máximos, ainda está em valores superiores à invasão da Ucrânia, mas está já, quer dizer, não está a valores muito superiores, estará à volta de 5% neste momento, o que não é substancial face ao que chegámos a ver. O Brent chegou quase a $140, 138, de manhã está cerca de 99, agora subiu ligeiramente
com as declarações da Rússia que não há acordo para 102, 103, mas já corrigiu substancialmente. O que é de esperar é que os 35 cêntimos que subiram nas últimas 2 semanas de gasóleo, bem, que sejam revertidos, não digo na sua totalidade, porque o euro também desvalorizou ligeiramente, mas eu esperaria que pelo menos 20 cêntimos pudéssemos ter de alívio, porque temos esta correção muito substancial. Eu volto a referir, o preço já não está 30% ou 40% acima do que estava, aliás, chegou a subir 40% desde os 94 dólares, que era o dia anterior à invasão, neste momento está a pouco mais do que 5%, por isso não há justificação para não se baixar substancialmente. Eu acho que o petróleo vai continuar volátil, nós não podemos esquecer que isto também tem um impacto nas economias, com a economia chinesa a abrandar, com maior incerteza, também com as perspectivas num crescimento de 2% na economia americana, que não é nada, a longo prazo, que não é nada animador, e também desaceleração na Europa. É natural que a procura também comece a sentir, ou que a perspectiva da procura comece a fazer-se sentir no preço, que é o preço da matéria-prima, do petróleo nos próximos anos, ou nos próximos meses e anos, possa até estar um pouco mais pressionada. E eu acho que nós vimos os máximos, que se foi 138, eu acho que por agora estão vistos, agora gostaria que também fosse refletido no bolso. Muito bem. Filipe, como é que tu olhas para o comportamento do petróleo nestes últimos dias? E quais é que são as tuas perspectivas? O grosso da análise foi feito pelo Pedro e tínhamos falado já há bocadinho, o mercado ficou muito quente, ficou em pânico, chegou aos 140 quase isso, já caiu 30% desde essa altura. E, portanto, para as coisas aqui em Portugal, o que nós temos que esperar é que haja uma correção dos preços na mesma medida, até porque aparentemente há aí umas alterações a nível fiscal que nos permitirão, espero eu, ter preços mais baixos. Acho que aí a opinião pública também tem que fazer o seu papel e fiscalizar, como é normal numa democracia, fiscalizar estes movimentos. Relativamente ao petróleo em si, numa perspectiva até mais de médio prazo, acho que há 2 aspectos aqui que convém dizer, ou referir. O primeiro é que também não interessa aos produtores de petróleo preços demasiadamente altos que acelerem a transição energética e que façam, de alguma maneira, ou que afastem, de alguma maneira, os clientes de médio e longo prazo desta commodity. Portanto, há uma preocupação por parte dos principais produtores. Os Emirados Árabes Unidos até anunciaram isso na semana passada, que poderia haver um aumento de produção. Enfim, defenderam um pouco essa situação, dando a entender que haverá alternativas caso haja uma escassez por via da Rússia. O outro aspecto que me parece bastante relevante é que a curva de futuros, a curva de preços futuros do petróleo é muito negativamente inclinada. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje o preço anda em torno dos 100 dólares, 105 dólares, mas se olharmos, por exemplo, para março de 2023, os preços que estão hoje a cotar são de 82 dólares, se olharmos para março de 2024 são de 74 dólares, se olharmos para março de 25, enfim, andamos nos 70. Ou seja, o próprio mercado considera que, digamos, há uma tendência de descida de preços e que esta, portanto, está em backwardation, é o termo técnico, e a backwardation acontece normalmente por fenómenos de escassez no curto prazo, de alguma maneira é isso que nós temos, e pela perspectiva de que a prazo os preços vão cair. E, portanto, acho que, olha, concordo com o que o Pedro disse, acho que numa perspectiva de 2022 talvez já tínhamos visto os máximos do preço do petróleo. É muito arriscado dizer isto, mas estamos cá para isso também. Muito bem, e agora é tempo do nosso consultório. E para quem chega agora no consultório é onde nós respondemos às questões que nos são enviadas pelos nossos queridos espectadores. Portanto, vai encontrar na descrição deste vídeo um link que carregue, pode colocar a sua questão, que teremos todo o gosto em respondê-la aqui no nosso consultório. Vamos então começar pela primeira questão. A primeira questão chega-nos da Sofia Macedo e pergunta: é possível adquirir ações ou ETFs para oferecer como prenda a outra pessoa? Se sim, como e onde? A DGIR, por exemplo, não permite. Obrigada. Filipe, então, conta-nos se é possível oferecer ETFs a outra pessoa, sim ou não. O que é que dizemos à Sofia?
A pergunta é mais gira do que possa às vezes parecer. Eu vou começar pela parte mais aborrecida, depois se calhar a parte mais divertida. A parte aborrecida é que, no fundo, estamos a falar de dar uma prenda a alguém, estamos a falar de uma oferta, que neste caso são ações, podia ser dinheiro, podia ser um prédio, podia ser um automóvel, quer dizer, tudo isso são operações que estão, de alguma maneira, tipificadas e, portanto, a ideia de vou comprar umas ações e dar a alguém e não ter nenhuma consequência com isso parece-me bastante estranha, não é? No limite, nós teríamos que fazer, enfim, a compra de um ativo e dizer que o NIF que iria comprar seria outro. Não me parece muito plausível fazer isso. Agora, como é que nós podemos fazer isto de uma maneira mais engraçada? Seria, no caso, eu defendo isto, no caso dos mais novos, no caso dos nossos filhos, enfim, de outros familiares, nomeadamente menores, se nós tivermos uma conta, ou abrirmos uma conta nesse nome, e que seja, por exemplo, uma conta, enfim, solidária, ou algo assim do género, eu acho que faz algum sentido fazer a aquisição de um fundo, por exemplo, de ações americanas, de ações europeias, algo assim desse género, que vá ficando como poupança, digamos, para essa poupança barra investimento para essa pessoa. Agora, isso eu acho que sim, acho que é uma boa ideia. A parte da materialização, quer dizer, se o Estado não nos deixa pagar... O princípio é bom, não é? O princípio de dar um ativo é bom. Mas se o Estado hoje não nos deixa, por exemplo, entregar uma liberalidade, não é? Portanto, pagar mais de 500 euros a alguém, nem que seja um filho, sem ter que declarar isso, ou seja, eu não vejo que seja possível fazê-lo com uma carteira de ações ou com um conjunto de ativos financeiros. Sim, comprar, ou seja, eu de repente agora vou na próxima festa de anos, eu adorava poder oferecer ações aos colegas dos meus filhos, claro. Mas não é possível, não é possível. Muito bem, vamos então passar aqui à segunda questão. E a segunda questão chega-nos do Filipe. Olá, Bárbara e senhores. Gosto muito dos seus podcasts explicativos, são excelentes. A minha questão é a seguinte: onde posso comprar ações ordinárias japonesas cotadas na Bolsa de Tóquio? Existe alguma corretora com esta oferta? Muito obrigada. Pedro, o que é que temos a dizer ao Filipe? Isto agora é mais um Filipe. O Filipe da pergunta... Se calhar fui eu, atenção. Já foi tu. Não, esta é a professora. Não, já houve muitas corretoras com o mercado que disponibilizavam o mercado japonês, entretanto o mercado japonês subiu muito os custos para acesso às suas bolsas e grande parte mesmo dos bancos não oferece diretamente a negociação em mercado japonês, porque só o custo, salvo erro anual, para ter acesso às cotações eram 40 mil euros, aquilo é uma barbaridade de dinheiro. Por isso, onde é que pode comprar ações japonesas? Existem alguns títulos cotados na Bolsa de Singapura, ou então em ADRs nos Estados Unidos, ou então através de ETFs, que existem alguns, seja ETFs da Bolsa japonesa diretamente, ou também há um ETF de Value de Japão, e isso será uma forma de estar exposto ao mercado japonês. Se calhar o ETF é uma forma mais diversificada, os títulos, dependendo dos títulos, alguns, como digo, cotados nos Estados Unidos, outros também em Singapura, também há uns em Hong Kong. Agora, diretamente ao mercado japonês, eu acho que vai ser muito difícil, pelo menos nas corretoras e bancos nacionais. Olha, e já agora, só Bárbara, só acerca disso, um tema que não se esqueçam do tema cambial, não é? Porque... o nosso senhor do câmbio, o nosso especialista aqui em câmbio, sempre, Filipe. Claro, evidente. Mas porque há depois nesses ETFs e nesses fundos de investimento, também há a questão dos fundos de investimento propriamente ditos, e isso é até alguma oferta. Mas depois temos que ver aqueles que são cotados em ienes, aqueles que são cotados em dólares, aqueles que são cotados em euros, aqueles que são cotados em euros mas fazem cobertura cambial, aqueles que não fazem. Portanto, há aqui um conjunto de pequenos detalhes, mas que depois podem fazer toda a diferença, porque, por exemplo, este ano o iene não está propriamente a ganhar, pelo contrário. Pois. Muito bem, fica o alerta também deixado aqui pelo Filipe ao Filipe. Eu começo a achar que se calhar foi ele, não estou a brincar. Eu avisei. E uma vez mais dizer, já sabe, pode deixar a sua questão no link que está na descrição deste vídeo. Teremos todo o gosto em responder aqui no nosso consultório e contribuir para mais e melhor educação e literacia financeira. Meus senhores,
Muito obrigado aqui por se juntarem. Eu, noutro fuso horário, na outra ponta, mais quentinha. Vou ver se levo daqui também um quentinho para Portugal. E na próxima semana encontramos com mais temas de economia e finanças. Até para a semana, então. Deus, até para a semana. Deus, até para a Boa semana. viagem. Obrigada.